Olá pessoal, tudo bem? Então voltamos para a nossa parte prática dessa implementação da classe FWMS Excel XLSX. Fiz aqui um cronograma para a gente poder atender esses requisitos necessários para que ela funcione. Então a gente vai ver novamente um pouco sobre o que é essa classe, o que ela é capaz de fazer. Vamos falar sobre os requisitos para o seu funcionamento, como verificar se nós atendemos esses requisitos, como obtemos esses requisitos, a implementação deles e um teste funcional dentro do próprio Proteus, utilizando aí a rotina padrão. E por fim, a gente vai fazer um teste da implementação da classe no código, tá? E comentar sobre algumas possibilidades do que a gente pode aguardar. Então, sem mais delongas, vamos atender aí a primeira parte dessas necessidades para poder utilizar a classe. Então, implementação e utilização da classe. Vamos à prática. Então, vamos aqui para a minha área de trabalho. No anexo dessa aula, vocês vão encontrar um documento chamado Tutorial FWMS Excel XLSX. Eu vou abrir ele aqui e é ele que vai guiar aí as nossas atividades. Então, aqui nesse documento, deixa eu colocar aqui no início dele, tá? É um bloco de anotações que eu fiz durante a implementação. Aqui ele vai trazer quais são as classes utilizadas para a construção de arquivos de planilha. Então, além da nossa, como é que fala? Função nova, que é o FWMS Excel XLSX, aqui você também pode encontrar o link para a MS Excel EX, que a gente utilizou em outros momentos no nosso curso. E também aqui tem uma indicação da printer.xlx, tá? Se vocês quiserem consultar, tá aqui os links. A gente vai tratar então da implementação da classe FWMS Excel XLSX. Então, vamos fazer de forma bem pausada para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou falar hoje sobre os requisitos e como verificar os requisitos. Num próximo momento, como obtê-los e como implementá-los. E daí a gente já testa. Então, basicamente, requisitos. Primeira coisa, verificar qual é a versão do seu binário. Tem que estar na versão 17.3 ou superiores. O printer.exe tem que estar na versão 2.1.0 ou superiores. E você tem que estar com a liblabel na data do 9/10/2020 ou superior. Como que a gente faz para checar isso aí? Vamos verificar então os nossos requisitos. O primeiro requisito dele, o binário, existem três formas a gente verificar. Então a primeira é via console, depois via Proteus e via Smart Client. Vamos então iniciar aqui. Então, para a gente checar via console, você tem que ter o seu serviço de app server iniciando de forma acionada pelo console, por um atalho que tem o comando console. Então você tem aqui na sua pasta Proteus, app server, você tem aqui o executável do app server. Vamos voltar aqui. Eu criei um atalho desse executável que está aqui. Vamos pegar aqui na propriedades. Ó, tá vendo? Ó, ele está apontando a pasta Proteus, bin app server, appserver.exe. Então eu vou colocar aqui o parâmetro menos a palavra console. E assim, quando eu executar esse atalho, ele vai subir o meu serviço com execução no prompt. Então, se você utiliza aí a execução do seu serviço via Windows, então crie um atalho do VP Server e coloque aí o menos console na frente do parâmetro para você poder verificar qual é a sua versão. Olha aqui, então quando você sobe o serviço, você tem essa opção de visualização. Você consegue verificar aqui qual que é a build, né? Qual a data de lançamento dessa build, qual que é a versão do seu sistema, se é 64, se é 32.
E aqui você tem bem detalhado qual é a build que você está usando. No caso aqui a minha está na 17.3.13, certo? Então você pode utilizar isso para poder checar aí a sua build. Eu acredito que é a forma mais fácil, mais rápida, né? Não precisa subir os outros serviços para poder fazer isso, basta subir apenas o serviço do app server. Então eu vou fechar aqui já. Então a gente já percebeu ali, né? Desculpa. A gente já percebeu que eu estou atendendo um requisito. O requisito pede a 17.3.0 superiores, então eu já estou numa versão superior. Contudo, antes de gravar essa aula, eu fiz vários testes e para o meu ambiente, a versão 17, a build 17, mesmo no seu último lançamento, que eu acredito que é 17.3.020, não foi satisfatória, não funcionou adequadamente. Então, nós vamos atualizar o nosso ambiente para a build 19, tá? Então, muito bem. Agora eu vou voltar aqui e para fazer o outro teste, eu vou subir todos os serviços. Então, vou rodar aqui e vamos lá. Vamos esperar subir todos os serviços. A segunda forma, né, como a gente mostrou aqui, vai ser executando essa rotina no Smart Client. Então, vou usar a rotina MyRelease. Então, aqui meus serviços já subiram. Vou executar aqui o Smart Client. E vou colocar aqui no lugar do SIGMDI a função MyRelease. Vamos dar um OK, executar. Essa função ela não vai entrar no ambiente do Proteus, ela vai executar uma rotina que vai trazer para nós as informações do nosso ambiente. Então vamos aguardar aqui o processamento dela. Tudo bem, a gente já teve o retorno. Então aqui, como a gente já tinha visto, nossa build do dia 28/6/2019 está na versão 17. Mas aqui esse é o pacote de implementação da build. Então a gente não tem exatamente aquela informação pormenorizada, que seria 17.3.0 e um outro valor, que no caso aqui a minha é a 13, tá? Mas a gente consegue descobrir algumas informações aqui de certa forma. A gente consegue aqui pelo menos pontuar qual é a versão que a gente está usando. Outra coisa que a gente consegue ver aqui é a release do RPO, a release do dicionário, consegue ver qual ambiente está trabalhando, tipo de conexão de banco que a gente está usando, e também a gente já consegue ver a lib, tá? Que é um outro requisito que a gente vai estar trabalhando. Aqui a gente também já consegue verificar qual que é a lib que a gente está usando. Da mesma forma, eu posso entrar aqui no ambiente do Proteus. Então agora vamos executar novamente o Smart Client e vamos acessar qualquer módulo, pode ser o SIGADV, SIGACOM, qualquer módulo do Proteus, você consegue chegar nessa função que é o sobre. É muito comum das aplicações em geral ter uma guia sobre. Então a gente vai entrar aqui em qualquer módulo, na seção ajuda e depois sobre. Então aqui, seção ajuda, sobre. E aqui tem uma telinha bem reduzida, também trazendo as informações. Qual é a minha qual é a minha build, a versão da minha lib e a minha release do RPO, certo? Então aqui a gente já conseguiu verificar, né, quais são as versões da build. Também a gente já matou aqui a, a verificação da lib, certo? A lib a gente já constatou, que vocês viram lá que é deixa eu até abrir aqui de novo para a gente poder visualizar. Então é do dia 5/7/2019. Então
está bem desatualizada e a gente precisa então subir essa versão para mais recente. A última opção aqui para a gente poder verificar qual que é a versão do Smart Client é utilizando esse parâmetro aqui no atalho, então "-t". Então eu tenho aqui um atalho já configurado, vamos clicar aqui nas propriedades dele, e você vai notar que além do "-m" aqui no final, né, no pacote, eu coloquei a opção "-i", "-t", desculpa, "-t". Então quando eu faço isso e executo, ele vai mostrar pra gente aqui a versão. Só um detalhe importante, tá? A versão que ele está mostrando aqui não é a versão do nosso RPO, do nosso ambiente. Ele está mostrando a versão do Smart Client. Por que eu coloquei isso aqui então? É muito importante que você trabalhe com a versão da app Server e Smart Client que estejam similares para que a compatibilidade, o uso seja otimizado, tá? Então você pode estar com um app Server novo, rodando belezinha, mas o seu Smart Client ele está numa versão reduzida e pode ser que algum componente, alguma DLL, alguma coisa que seja utilizada para combinar funcionalidades não esteja funcionando por conta disso, por conta dessa falta de compatibilidade. Às vezes não é visível para você porque não dá nenhum erro, porque não aparece nenhum error log, mas o desempenho está abaixo e você ainda não conseguiu identificar isso. Então, mantém sempre aí as versões próximas, tá? Então, beleza, checamos aqui. E por fim, a gente vai checar o printer, tá? Outro requisito exigido. A gente vai entrar aqui na pasta do Proteus, a pasta bin, e a gente tem o printer tanto no Smart Client quanto no app Server. Então vamos dar uma olhada no Smart Client como tá. Você vai criar um atalho do executável e aqui você vai entrar nas propriedades e vai acrescentar o parâmetro "-v", certo? "-v", certo? E vai executar. No que você fizer isso, ele vai aparecer essa caixinha e vai apontar para você qual que é a versão. Então a versão aqui é 169, certo? Da mesma forma, você tem que ter o printer aqui no app Server. Aqui também já tem o atalho configurado e a versão tem que ser similar, tá? Tem que ser compatível. Ó, então tá aqui, ó, versão 169 também. Então a gente conseguiu aqui já identificar os nossos requisitos. Nós estamos dentro, se for em questão da build, mas por meio de testes eu já percebi que não é funcional a 17, até mesmo na sua última versão, se não me engano é de maio desse ano, ela não está compatível com essa classe, ela não funciona adequadamente. Então a gente vai migrar para 19. Printer.exe está fora do exigido, então a gente vai ter que atualizar, e a liblabel também. Então é isso. Verificado quais são os requisitos, agora a gente vai obtê-los. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula para que a gente não fique com uma aula muito comprida. Então, até daqui a pouco.